Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje a gente está aqui para o segundo vídeo do projeto Lendo Austen. Vamos falar sobre razão e sensibilidade? Razão e Sensibilidade foi o primeiro livro publicado por Jane Austen em 1811 e acredita-se que este aqui é uma segunda versão de uma história que ela lia para a família que se chamava Eleanor e Marianne, que era uma história epistolar. Neste livro nós vamos conhecer a família Dashwood com enfoque na história das irmãs Eleanor e Marianne. Aqui a gente já começa essa história com o falecimento do pai das duas e com a herança indo toda para o filho varão, que era um efeito de uma das leis mais injustas da época. Com essa herança passando para a mão desse filho, que é persuadido pela esposa a dar muito pouco para as irmãs e para a mãe delas, elas vão viver de uma forma totalmente diferente no campo. Mas não é sobre a perda dos luxos ou a forma como elas vão se adaptar a essa nova vida que se trata Razão e Sensibilidade, muito pelo contrário. Na verdade, apesar de ser um romance, o foco principal da história é na dinâmica familiar e na diferença dessas duas irmãs que vão se tornando cada vez mais nítidas ao decorrer da história, ao passo que Marianne ela é impulsiva e sonhadora e chega a ser até um pouco egoísta por causa disso, a Eleanor ela é pé no chão, ela é sempre racional e tenta ver o lado positivo das coisas para não se afogar numa tristeza ou ficar pensando no que ela perdeu, e ela muitas das vezes administra melhor o âmbito familiar do que a própria mãe. E ao decorrer da trama, as duas se apaixonam, passam por situações bem semelhantes, e aí que a gente vê ainda mais diferenças nas personalidades das duas, porque a Marianne ela não tem medo de se expor, de se jogar naquele amor que ela está sentindo, ou que ela acredita estar sentindo, e quando algo não sai do jeito que ela quer, ela se afoga em sua própria tristeza, sem se importar se ela está afetando ou não as pessoas que estão ali em volta. E a Eleanor ela é mais pé no chão até para se apaixonar, ela se apaixona, mas ela não deixa que algo que não saia do jeito que ela quer afete sua vida no geral. Ela sabe que ela vai continuar vivendo, que vai continuar tendo compromissos e que aquilo, por mais que doa, um dia vai passar. Fui ressaltando pontos da história num aspecto geral, sem entrar muito na trama, para não dar spoilers para vocês, mas eu acho que vale muito a pena ressaltar nesse momento do vídeo que a gente tem que ler os livros de Jane Austen com a cabeça da época. A gente não pode tentar contextualizar suas histórias na nossa época, porque se tornaria meio que um romance água com açúcar, o que não é, na verdade. A gente tem que prestar atenção que muitas das atitudes que pra gente nesse livro pareçam normais, naquela época eram situações constrangedoras para as mulheres, eram situações escandalosas e que muitas das coisas que a Jane Austen pontua aqui são de uma forma meio sarcástica, que só a gente se contextualizando mesmo no século onde ela escreveu esse livro que a gente vai conseguir pescar essas referências. Outra coisa que eu acho importante ressaltar é que aqui a gente tem críticas bem veladas à sociedade, algumas bem nas entrelinhas, e principalmente essa questão do casamento entre classes sociais diferentes, que pega bastante nesse livro e que é bem abordada. Outro ponto que eu gostei muito e que eu acho que vale a pena ressaltar é a evolução dos personagens no decorrer da trama. A forma como eles vão amadurecendo, como eles vão desconstruindo alguns pensamentos e se abrindo novas possibilidades. Eu acho isso muito interessante porque em alguns clássicos a gente vê que os personagens não têm muito dessa evolução, e nesse aqui tem, e eu achei super interessante a forma como a Jane Austen vai desconstruindo seus personagens. Outro ponto que eu acho muito interessante nesse livro é a gente conhecer a história por todos os seus ângulos. Aqui a Jane Austen, ela ao mesmo tempo que um antagonista aparece, ele também tem a chance, tem a voz no livro. Então assim, a gente conhece a história por todos os lados e vê que nem tudo é sempre como parece. E isso eu acho muito interessante também, porque eu não gosto de ficar engessada em apenas um ponto de vista em uma determinada trama. Se você acompanha o blog, sabe que essa foi uma releitura pra mim, e eu fico muito feliz de dizer pra vocês que eu aproveitei muito mais essa leitura dessa vez. Eu consegui captar pontos que antes eu não conseguia, e eu percebi que eu amadureci um pouco como leitora quando eu consegui analisar mais friamente determinadas situações do livro, e eu fiquei muito feliz com isso. Comecei a ver Razão e Sensibilidade com outros olhos depois dessa releitura. Ainda não se tornou meu livro favorito da Jane Austen, mas ganhou um espaço muito mais especial no meu coração, e eu recomendo a todos vocês. Não é um livro com grandes acontecimentos o tempo todo, é uma história mais sutil, mais bem trabalhada, a gente vai conhecendo vários pontos do retrato da sociedade mesmo da época, do âmbito familiar, da relação entre irmãs, que eu acho que ficou muito presente aqui, principalmente pela Jane ter uma relação muito forte com a própria irmã. Enfim, é uma obra que merece ser exaltada assim por nós leitores e que é maravilhosa e que eu acho que vocês vão amar também.
Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho de Razão e Sensibilidade através dos meus olhos, da minha perspectiva. Lá no blog tem 5 curiosidades dessa obra que eu acho que vale a pena dar uma passadinha para conferir. Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscreverem no canal e de divulgarem o projeto para mais pessoas conhecerem Jane Austen, para conhecerem o canal, enfim. Muito, muito obrigada por ter assistido até aqui. Beijos e até o próximo vídeo.